eleitoreira, né? Você tem determinadas ONGs que são resgatadoras, são as famosas cachorreiras e gateiras, que o camarada conseguiu se eleger vereador, conseguiu se eleger deputado, com alta indústria, com televisão e o caraca, tudo ali em cima, né? Mas, no final das contas, quem cuida mesmo do cachorrinho e do gatinho é a tiazinha, a vovozinha da rua, que bota do bolso dela. E aí, essa galera que é resgatador de cão e gato, vai lá, mete o pé na porta. Outro dia eu vi um, cara. O cara é teledelegado, meteu o pé na porta, mas o cinegrafista estava dentro. Então ele chegou arrombando a porta abria pra dentro, mas o cinegrafista estava dentro. Ou seja, É profissional. E todo mundo, isso aí, que bonito, né? Essa galera, o Vilela, o que tá acontecendo? Qual o meu problema com a Luísa Mel? Não tenho problema nenhum com ela pessoal, nunca desrespeitei a honra dela, nem nada pessoal com ela. Meu problema é ela se metendo no meio ambiente. Com cachorro e gato, velho, isso é o problema dela, não é minha área, não me interessa essa área. Minha área é ambiental. Mas quando essa galera, que é resgatador de cachorro e gato, começa a falar sobre o meio ambiente sem entender nem por onde ganha mija. Outro dia teve um imbecil de um vereador, se eu não me engano, deputado vereador aqui de São Paulo, acho que é deputado, resgatador de gato e cachorro desses, que entra lá e quebra a gaiola de coelho. Coelho é animal doméstico, tá? A pessoa tem direito de ter. Quebra a gaiola de coelho, faz um sensacionalismo danado. E esse mesmo cara cismou de resgatar uma serpente. Sem o menor conhecimento, não sabe por onde a galinha mija, quer se meter em meio ambiente. Pegou a serpente, colocou na mão, achando que era uma serpente no pescoço, era uma jararaca, quase morreu. Quase foi pra cidade do pé junto. Ou seja, é um imbecil querendo se meter na área ambiental. Esse é o problema. Só que tem um detalhe, o Vilela. Se você parar pra analisar, você que tá me vendo, pode reparar, toda a prefeitura, 99% delas, pelo menos, o governo do estado e o federal também, todas elas estão atreladas a alguma ONG, com algum vereador, com algum deputado, cachorreiro e gateiro, e a gente não tem controle sobre o dinheiro que vai para essas ONGs. E cada vez aumenta mais o número de cães e gatos de rua. Cada vez aumenta mais. Entra gato lá, sai gato, entra cachorro, sai cachorro. Esses registros... Outro dia eu tava vendo o Gabriel do Núcleo Serra Grande, que resgata surucucu pico de jaca. Cara, cada bicho que o cara resgata, ele tem que ir na delegacia, fazer BO, microchipar o bicho. A mesma coisa não acontece com essas ONGs. Entra gato, entra cachorro, sai gato. Entra dinheiro, entra Pix. E cadê? Cadê o resultado? E aí essa galera começa a atacar criador, começa a atacar zoológico, estranhamente. Por quê? Porque aí você pode fazer um santuário. Agora, você já viu eles atacando o criador de cães? Olha, eu confesso que tem raças de cães que eu não gosto. Eu detesto qualquer cachorro braquicéfalo, esses cachorros que são doentes, que são vendidos, esses doentes que são vendidos para as pessoas. Mas cães de raça são fundamentais. Se você é atacado por um sequestrador, se você está sumido, tu não vai querer um belga malinois para te salvar? Se você sumiu numa floresta, tu não quer um cachorro sabujo? Não foi o acidente da Turquia, onde pessoas ficaram soterradas e cães de todas as partes do mundo, de raça, treinados para farejar, não foram selecionados para ir lá e tu não quer o cachorro de raça? Claro que você quer. É óbvio que eu também sou a favor do adote. É óbvio que eu também gosto do vira-lata, ele tem o seu valor. Mas proibir criadouro de criar cachorro, porque acha que não pode. Pelo contrário, Vilela, pelo contrário, Richard, na minha concepção, eu acho que pro cara ter o cachorro, pelo menos no ambiente urbano, o cara deveria primeiro, igual na Inglaterra, o cara tem que ter um curso para ter o cachorro, porque o maior abandono de animais é isso. Chega final do ano, o cara quer viajar, ele abandona o cachorro na rua, abandona na estrada. Ele deveria ter um curso de adestrador, teria que ter um adestrador com ele, para ele aprender. Porque o maior abandono de cachorro é o cachorro ser mal educado. E o cachorro... Mas o cara que gasta 4, 5 mil reais num cachorro, ele não abandona esse cachorro. Sim, exato. Ele pensou antes para enfiar a mão no bolso e gastar esse dinheiro. Agora, quando você vai e adota, apesar que agora estão adotando com participação, né? Agora tem muita adoção pagando 2, 3 mil reais. Podem olhar na internet. Mas quando você adota, muitas vezes, é um instinto, vamos lá, entre nós. Eu também tenho cachorro adotado, tenho cachorro comprado, né? Eu procuro boas ONGs para adotar e bons criadores para comprar, tá? Minha base é essa. Mas quando você tem um cachorro adotado, muitas vezes o cara vai numa feirinha, né? Porque você não pode fazer feirinha de venda, mas pode fazer feirinha de adoção. Ok, vamos lá, vamos em frente. Quando você tem um cachorro adotado, muitas vezes eles falam, eu quero um cachorro, quero um cachorro. A pessoa acaba pegando um cachorro, qual o custo?
Uma feirinha, zero. Então, vamos dizer, a decisão emocional, ela é muito maior num cachorro adotado, uma decisão de levar para casas, né? Muito maior a chance num cachorro adotado que um cachorro comprado, que você teve que tirar 5 pau do bolso, né? Claro que que nós somos contra? Nós somos contra os criadores, que tem muito criador, que tem que ter uma lei adequada para acabar com os maus criadores. Eu concordo. Os criadores que empilham cachorro, que pegam as raças que estão em alta e reproduzem, não tem genética, não tem nada. Esses caras têm que acabar. E aonde está a culpa? De quem compra. Porque você, quando você fala que o cachorro é caro, porque você não tem 5 pau, aí você tem a alternativa o quê? De adotar. Mas aí você quer um cachorro de raça. Não vai encontrar um desses caras, porque a raça passou por ali, mas pela metade. Aí você vai no cachorro, que vai no OLX, você vai no OLX e compra um cachorro lá. E sabe o que é pior? Depois, sabe quem é denunciado? Quem está no Instagram. O Instagram é uma plataforma aberta, você está vendo o cara criar, ele tá se mostrando quem ele é. No OLX, só tem a foto de um cachorro, que muitas vezes nem é aquilo que eles estão vendendo, e o cara vai lá e compra de lá. Então a culpa também é nossa, de não valorizar um bom criador e escolher. Então, quando você paga barato ou quando você adota, a chance de você largar o cachorro é muito maior, né? Então, a gente está em tudo isso, eu sei que a gente saiu do elefante e tudo, mas é porque é o tema central, acho que, dessa conversa nossa, é a emoção, como as pessoas estão ligadas menos à racionalidade do que à emoção, né? Inclusive desrespeitando o trabalho dos técnicos. Porque você pode ver qualquer biólogo aí, cara, qualquer biólogo sério que trabalha com zoologia, todos nós, inclusive o próprio Sérgio Rangel, que trabalhou 14 anos com o elefante Sandro, dizendo a mesma coisa. É maus tratos tirar o elefante Sandro de lá. Mas, no entanto, o que a galera prefere escutar? Prefere escutar ator da Globo. Prefere escutar a Luísa Mel. O que a Luísa Mel sabe de meio ambiente, velho? Na boa, desculpa, Lulu. Você pode ser boa com gato cachorro aí, não é minha área. Mas no meio ambiente você não sabe por onde a galinha mija, tu não sabe nada. E aí é estranho ver essa demonização dos zoológicos. É estranho ver que a Luísa Mel estava querendo montar o santuário dela. É estranho você ver na reportagem dela, ela dizendo que queria levar o urso para lá, para dentro da Mata Atlântica. E você não tem o mínimo de conhecimento sobre o ecossistema. Eu acho absurdo essa parada. E sobre a perspectiva de criar cachorro, veja, não seria muito melhor que o cachorro fosse comprado? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Meu irmão, pelo menos no meio urbano, eu acho que deveria ser assim. Você compra o cachorro registrado, porque eu tô cansado de ver cachorro na coleira, trancado na chuva. Não tem grana pra manter o cachorro é da família, velho. O cachorro é um filho planejado. Existem casos de filho que vieram, meu irmão, porque a camisinha furou. Ok, tu tem que se virar. Mas o cachorro, velho, tu não engravida do cachorro. Você pode pensar muito, vou ter grana pra poder manter, eu tenho espaço pra ele, eu tenho como cuidar. Então, do tipo, se eu não posso manter, se eu não posso comprar ração, se eu não posso levar no veterinário, então não tenha, cara. É uma coisa simples. Qual é a dificuldade de entender isso? Ai, você é muito elitista. O que você acha desse cachorro na rua aí, o pessoal abandonando direto, cara? Isso é bizarro. É bizarro o que tem acontecido com os cães. Então a gente tem que mudar o nosso pensamento. Eu apoio os criadores, sim. Acho que deveria ter uma lei que beneficiasse bons criadores, que tivesse sob a responsabilidade deles, inclusive os animais chipados, e que eles também tivessem responsabilidade sobre se um cachorro é abandonado ou não. Isso deveria diminuir cães de rua. Porque, cara, tu vai na Alemanha... Por que na Europa é assim? Por que tu vai na Alemanha pro cara ter um cachorro? É cheio de entraves. Tu tem que ter tudo pro cachorro lá. Até plano de saúde, se bobear, tem que ter. Pois é. Por que isso? Agora, em contrapartida, tu não vê cachorro de rua. E o que eu vejo todos os dias é animal sendo atropelado nas ruas. Todo dia, cara. Todo dia. E aí, essas ONGs continuam aumentando, continuam crescendo, e agora atacam os zoológicos. Aonde que esses caras querem chegar? Esses caras querem ser eleitos, Vilela. Eles querem ser deputados, eles querem ser vereadores. É isso que eles querem. Eles querem grana do governo direto nessas ONGs. Isso que a população tem que ver. Comece a fiscalizar esses caras aí, esses sensacionalistas da internet, que chegam lá fazendo show, quebrando gaiola, metendo o pé na porta, né? Cadê os bichos que eles resgatam? Porque só tu pegar... E outra coisa, Richard,
Quando eu vejo uma pessoa, um sem-teto, e uma igreja, ou alguém queira ajudar, eu não vejo ninguém lá dando comida para um sem-teto e tirando uma fotinha assim, ó. Olha aqui, eu tô dando comida. Isso é feio. Isso é feio, cara. Você tem que dar caridade pela caridade. Agora, por que o gato e o cachorro, o cara chega lá, eu salvei o gato e o cachorro. Ai, aqui ó, salvei. E depois esse cachorro foi pra onde? Pra onde ele foi? Onde ele tá? Enfiado na tia lá, na vozinha, que depois vai na internet reclamar, ó, fulano de tal, aqui o vereador, o deputado, jogou o cachorro aqui dentro, e agora? Eu não tenho dinheiro pra comprar ração. Cadê o... Não é assim que acontece, Richard? É assim. A gente é triste a gente ver e pessoas simples, né, muitas vezes sendo humilhadas. Eu acho que assim, primeiro que eu não acho que seja o papel de um vereador deputado arrombar uma casa. Eu não vejo assim dessa forma. Eu acho que tem polícia para isso. Primeiro que assim, nós temos que ver que casa. Você não pode entrar numa casa simplesmente arrombar, quebrar o cadeado e entrar, né? Eu vi casos aí, quando é um ilegal, que falam ilegal. O que é um ilegal, um criador ilegal, né? É um criador que não tem registro, não tem CPF, não tem CNPJ, não tem veterinário responsável. Esse cara realmente está ilegal, de uma forma. Mas quando o cara ainda tem um CNPJ, ele tem. Você não pode entrar na casa do sujeito quebrando, chutando a porta. E assim, eu vejo muito ato de sensacionalismo, sabe? É, eu vejo leis que elas não resolvem o problema. E dá para resolver o problema, a gente consegue. Mas a pergunta é, será que a gente quer resolver o problema? Né? Então, você tem leis hoje, se você obrigasse as pessoas hoje que querem ter um cachorro, tem que ter um cursinho de 2 horas, que nem faz com um negócio de carta de motoristas, lá que você Exato. faz online, sabe? Um cursinho de 2 horas para que você possa, seja obrigado a assistir. Tem a câmerazinha olhando você assistindo lá o curso. Todo animal, na minha opinião, que você quer ter, o cara deveria ter um curso. Dos mais simples aos mais complexos. E eu não sou contra criar nada e ter, né? Eu acho que a gente pode ter acesso a tudo, contanto que seja legalizado, não saia da natureza, aquelas coisas todas. Então, assim, microchipagem de todos os animais, não para fazer mais imposto, não só para ganhar dinheiro, é para ter controle, é que vira depois outra coisa, né? Vira uma fonte de receita e sim, então nós com microchipar documentação, que nem a gente tem com os animais silvestres, se você tem com os animais domésticos, você já começa a entender a tua população. E quem tem que fazer isso? Não é só o criador, não é só o cara que tem o cachorro, mas também todas essas ONGs têm que fazer isso. Porque tem que dar satisfação. Afinal de contas, as ONGs arrecadam dinheiro, elas sensibilizam pessoas, elas dão informações, elas precisam informar o que está sendo feito, quanto dinheiro entra. Como eu falei, tem que dar satisfação do dinheiro que entra, é uma receita. As empresas pagam imposto, por que as ONGs não pagam imposto? Elas têm receita, têm dinheiro movimentado, elas mexem com sentimentos de pessoas, elas têm que dar satisfação do que está acontecendo. Eu não sou contra a ONG, não. Assim como não sou contra vegano. Eu não gosto de ser, tem em inglês que fala lectured, eu não gosto de ser doutrinado só. Eu acho que é só isso. E quando tentam doutrinar e dizer nós somos a solução, né? Na verdade, vão mudar o nome das coisas e a única coisa que não vão permitir vão fazer outro tipo de visitação. No santuário vão fazer o quê? Que tipo de visitação? Vão fazer estagiários, trainees, vão trazer gente de fora que vão cobrar uma puta grana para você poder ter tá ali, fazer um trabalho, ajudar cuidar dos elefantes, por exemplo, vão depois fazer umas cabanas bem bonitas ali para fazer cobrar uma puta grana de um cara que tenha dinheiro para fazer isso, para se instalar lá 2, 3 dias e viver o mundo dos elefantes. É o caminho, vamos transformar nisso. A gente tá, então, assim, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. A gente tem que ter a mesma severidade que a gente tem com os zoológicos, a gente tem que ter com os chamados santuários, a gente tem que ter a mesma severidade que a gente tem com os criadores, a gente tem que ter com as ONGs de proteção de cães, o mesmo nível de exigências. Só que a gente transformou isso tudo
num palco, porque eu vou falar uma coisa para você. Por que não tem nenhum deputado arrebentando a porta de nenhuma ONG? Por quê? Querem algumas, nomes de algumas para ir, cara? Tem várias. Cara, eu já vi cada coisa, cara. Então, assim, eu sou contra a ONG? Não. Eu acho que elas têm que ter mais estrutura, tem que ter mais condições. Eu acho que é a mesma exigência que a gente pede de um criador, tem que ter numa ONG, cara. Mas aí, Alimentação, Richard, saúde. tem uma coisa chamada emenda parlamentar. E como é que funciona a emenda parlamentar? O cara joga uma grana numa ONG dessa, uma grana alta, e aí esse cara depois vira o alvo da ONG para, olha, temos que ajudar a eleger fulano de tal, e a gente sabe que o desvio tá aí, né, cara? Então, emenda parlamentar, outra coisa, assim, vocês estão entendendo por que a gente é atacado e o Richard somos atacados? Porque de repente eu fui atacado pra caraca na internet, porque é uma coisa óbvia. Emenda parlamentar é um dos nomes. Porque pode ir emenda parlamentar para uma ONG dessa, e aí o dinheiro vai por debaixo do pano, porque ninguém sabe para onde vai essas paradas, e esse mesmo camarada depois é apoiado. O que rolou? Pois é, tá falando aqui com o Vilela, justamente que ela no Instagram dela, né, cara, ela fez um ataque pessoal no Instagram. Isso é uma novidade muito grande. Eu nunca vi a Luísa Mel fazer esse tipo de coisa. Ela sempre ignorou, né? Ela sempre... E agora ela foi no Instagram dela e disse que eu era um biólogo mal sucedido porque eu não tinha bens, velho. Bens? Bens materiais. Ah, é? Esse foi o nível de avaliação dela, né? Aí eu falei, porra, peraí, então vamos lá. Você tá falando que eu sou um bom biólogo? Não sou porque eu não tenho bens, mas não tenho como comparar meus bens com os dela, cara. É impossível. Mas nenhum biólogo ela tem casada bens. Mas ela foi casada com um bilionário, velho. Como é que você compara com isso? Se juntar nós três aqui, reencarnar as 5 vezes, a gente não vai ter a grana que ela tinha lá no casamento, velho. Como é que a gente compara isso, velho? Não tem como, né, cara? O que aconteceu foi isso. Ela foi e falou, porra, você não é competente, você tá desatualizado, porque, olha, como vocês podem ver, o cara não tem bens. Isso por uma declaração que o partido não fez. Agora, porra, meu irmão, eu tive que botar né, pra fora. Mostrar, peraí. Então, meu irmão, eu estudei na UERJ. Mas biólogo é uma profissão de pobre. Por si só, Biólogo não é é? uma profissão de pobre. Não dá pra você falar que o cara é bem sucedido ou mal sucedido por ter bens ou não. Até porque você pode ter bens de muitas maneiras. Tu pode ser, de repente, um político corrupto, um empresário malvado, né, cara? E ter muitos bens, isso não quer dizer nada. Aí eu tive que falar, pô, não, peraí, meu irmão, eu estudei na UERJ, cara, tenho um mestrado em zoologia, eu tenho um currículo vasto, qualquer um pode ver na internet, você tá falando uma coisa que não faz sentido. Mas, de certa forma, eu fiquei um pouco lisonjeado, Richard, porque eu acho que feriu um pouco. Você incomodou, é isso? Incomodei, eu acho. Acho que a gente ter falado sobre os PIX que esses santuários recebem, né? Esses PIX milionários que andam por aí, incomodou um pouco a galera ao ponto do pessoal tentar contra-atacar de alguma maneira. E aí, Richard? Dá o contexto pra gente, então, do que tá acontecendo. Ih, olha, já virou a imagem lá. Aí, agora sim. Você, Richard, ataca os veganos. Não é que eu ataco os veganos. É que, assim, esses conceitos de vida que você pode ter para você, cada um é livre. Eu sou um libertário. Seja feliz. Pense o que você quiser, contanto que você não atinge o próximo. Mas quando você começa a transformar a sociedade, né, na sua régua, na sua medida, e quando a pessoa é vegana, ela tem essa tendência, né? Então, assim, eu discordo de muito. Ela tem coisas boas, né? E ela tem esse lado, né? Até atacar pessoalmente o Henrique não foi uma coisa legal, cara, porque a gente está debatendo um assunto técnico, né? Isso prova que esse lado, né, da moeda trata as coisas emocionalmente e não tecnicamente. A gente nunca entrou contra a pessoa da Luísa Mel, né? A gente tá discutindo, né? Eu falo Luísa Mel, mas tem muitas pessoas que estão aí nessa mesma toada que ela, né? Do ambiental, e são pessoas que normalmente não são da área, né? E que tratam a coisa emocional. É aquilo que eu falo, a conservação emocional versus a conservação técnico-científica. Como é que você vai desprezar tantos biólogos que estão opinando, né? E você releva isso e considera pessoas que não têm formação nenhuma na área, nunca trabalharam no zoológico.
não conhecem zoológicos e, como o biólogo depois Henrique vai falar, tratam de uma coisa, um santuário. O que é um santuário? Nem existe previsão legal para um santuário. Não existe na nossa lei ambiental, né? Você tem criador conservacionista, comercial, científico, você tem mantedor da fauna, você tem zoológico, mas você não tem um santuário. Cadê? Na lei. Tem. Então é um nome bonito que deram, emocional, e eu acho que é essa pauta onde nós estamos agora. O lance é o seguinte, cara, não existe essa história de santuário. O que existe são mantenedouros. Mantenedouros, eles são... Qual a diferença de um santuário para um... Santuário é um nome bonito que alguém colocou e que todo mundo acha que é onde o mundo de Gumball existe, onde o Teletubbies existe, a Lali e o Po dão as mãos, tá tudo resolvido e tá tudo beleza. Inclusive eu aconselho a quem for abrir zoológico, coloca o nome de santuário, porque acho que retira a carga, né? E o que aconteceu é que você teve uma campanha demonizando os zoológicos. E essa campanha, ela culmina ali, ela tem um início, claro, da época da Luísa Mel. Ela começa a atacar zoológicos, mas ela ia criar um santuário. Só que aí que vem as coisas estranhas, porque o que acontece é que esses mantenedouros, eles deveriam ser mantenedouros de animais silvestres. Você tem os setas, que são locais onde você traz animais resgatados, oriundos do tráfico, atropelamento, etc. Só que ninguém quer mandar pix para uma arara que está sem asa, ninguém quer mandar pix para uma preazinha que está sem a perna, para um lobo-guará que está sem a pata. E esses santuários, esses mantenedores, eles deveriam de pegar esses animais, ficar com eles e tal, e restabelecer programas em zoológicos e etc. Porém, se criou uma ideia, né? E é óbvio que o Santuário dos Elefantes e o Santuário dos Chimpanzés têm culpa nesse cartório, onde essas instituições, que são ONGs, né? São instituições não governamentais, adotaram esse nome e vieram com algumas filosofias do tipo: o zoológico é malvado porque explora animais. Explora como? Explora cobrando entrada. Então, do tipo, você tem um elefante que tá lá no zoológico de Sorocaba, onde você paga, sei lá, R$5 para entrar, onde uma criança pobre da escola pública tem o direito de fazer educação ambiental, ver o animal, e dentro da biologia a gente tem a ideia de que conhecer para preservar é a primeira coisa para você preservar. Você precisa conhecer, a criança tem essa oportunidade de fazer uma educação ambiental, você tem lazer, o lazer também é importante, porque atrai as pessoas e etc. E tudo isso vai estar, no final das contas, com lazer. Eu sei disso que eu trabalho com parque, e dentro de parque, educação ambiental, defesa da fauna silvestre e beleza cênica também fazem parte de todo um conjunto para que você se apaixone pelas coisas. Os zoológicos, eles são fundamentais para a preservação da fauna, ver o mico-leão dourado, ver a arara azul, ver o panda vermelho. Por exemplo, eu pego o mico-leão dourado, o que eu faço com os zoológicos? Eu distribuo algumas famílias de mico-leões no mundo inteiro, por alguns zoológicos. Quando eu quero fazer uma reintrodução desses animais na natureza, eu pego as matrizes que estão isoladas para evitar o casamento consanguíneo, pego esses animais e coloco eles de volta na natureza. Então vê como o zoológico é imprescindível. Não estou passando a mão aqui em zoológico que já fez merda, porque a gente sabe que isso existe. Só que o zoológico, ele tá ali no dia a dia, você pode visitar, você pode denunciar. O IBAMA costuma ser muito rigoroso com o zoológico. Chega lá segunda-feira, 7 da manhã, na hora que você tá trocando a gaiola do passarinho lá, se tiver um cocôzinho do passarinho, ele vai ser multado. Agora, esses mantenedouros, o que eles fizeram? Eles não estão interessados nos animais silvestres. Claro que existem mantenedouros sérios, tá? Mas eles não estão interessados no animal silvestre que tá lá quase quebrado. Ele tá interessado em grandes animais que são de exóticos, não são brasileiros, e que chamam muita atenção, que podem render uma grana muito grande. Porque, do tipo, tu não quer mandar um pix pra ajudar uma arara sem a pata? Mas, pô, um chimpanzé, velho. Chimpanzé, pô, legal. E aí tu começa a ver atrocidades que acontecem, inclusive, no Ministério Público, Vilela. Veja, no Zoológico de Sorocaba, a gente vai falar de todos os assuntos, Richard, tu pode me interromper o que você quiser. No zoológico de Sorocaba, existia um macaco, um chimpanzé chamado macaco Black. Ele era muito bem cuidado pelos biólogos lá e veterinários do zoológico de Sorocaba. O Ministério Público, através dessas ONGs satélites que fazem lawfare, ou seja, são ONGs que são atreladas, na verdade, a esses santuários grandes, mas que vão lá no Ministério Público fazer denúncia. O Ministério Público, por sua vez, pegou essa ideia de que zoológico é malvado, tirou o macaco Black de lá de dentro do zoológico de Sorocaba,
e os mantenedores, na verdade, deveriam arrumar outros macacos para botar lá. Não, eles tiraram de lá, colocaram dentro desse santuário. E olha, ô Vilela, eu tenho os vídeos provando, tá aí na internet. Os caras dentro do tal santuário dos chimpanzés dão feijoada para chimpanzé. Feijoada, tu acredita? Comida humana para chimpanzé. Mas não para na feijoada, não. O que acontece da Os caras comida dão... humana pra fazer? Comida humana não serve nem para humano. Comida humana não serve nem para humano. Os caras dão chocolate, mariola, pudim, e o macaco Black morreu 1 ano depois de diabetes. Putz. Ele era muito bem cuidado, com frutinha, alimentação adequada dentro do zoológico. Foi para esse santuário e morreu de diabetes depois de 1 ano. E o Iboba não vai lá ver. Cara, se eu pegar aquela comida que o cara diz dar no santuário e colocar numa escola pública, pega a criançada aqui, ó, nutricionista, dá isso aqui, ó, é mariola, chocolate, é pudim, é refrigerante, ela vai presa. Tudo bem você fazer isso numa festa. Mas a comida que o pessoal dá para seres humanos, na verdade, não serve nem para humano. A gente come Doritos, chips, M&M e um monte de coisas que não fazem bem pra gente. Essa é a verdade. Tu vai dar isso pro chimpanzé? E aí o que acontece? Mas as pessoas não se ligam nisso, porque o nome santuário, é uma coisa boa. Mas a verdade é que o santuário não precisa nem ter obrigação de ter nem biólogo e nem veterinário lá. Tu acredita nisso? E a galera defende esse tipo de coisa. E demoniza o zoológico. Agora, estranhamente... E ó, volto a repetir, eu nunca ataquei a pessoa da Heloísa Mel, eu sempre ataquei as ideias. Eu tô discutindo as ideias e acho que ela, por não ter formação nenhuma, não é veterinária, não é bióloga, se eu não me engano ela fez jornalismo, ela não tem competência técnica para estar opinando onde ela quer opinar. Só que, estranhamente, quando começou os ataques zoológicos e esses santuários começaram a crescer, a Heloísa Mel estava montando o santuário dela. E adivinha o que ela queria levar pro santuário?